salve meus relíquias, saudações rubro-negras! Bom, num domingo que prometia liderança e tranquilidade, o Flamengo acabou amargando uma derrota que muda completamente o cenário do campeonato. De candidato isolado ao título, o time agora precisa olhar para trás e perceber que já não depende apenas de si. O resultado foi duro, mas o que mais preocupa é o comportamento dentro de campo. Não foi apenas a perda de 3 pontos, foi a perda de atitude, de alma, de identidade. O Flamengo, que sempre se destacou pela intensidade e pela fome de vencer, apresentou uma apatia assustadora. Em campo, parecia que o único disposto a lutar era o goleiro. Rossi, sim, foi o símbolo da indignação que faltou ao restante da equipe. No segundo tempo, ele gritava, gesticulava, chamava os companheiros para frente, como se quisesse sozinho empurrar o time ao ataque. É chocante perceber que o goleiro foi o jogador mais participativo, o mais inconformado com a situação. Enquanto isso, o resto do time parecia anestesiado. Passes lentos, movimentação travada, nenhuma agressividade. Em determinado momento, parecia que o Flamengo aceitava a derrota como algo natural. Danilo entra desconcentrado e com apenas 16 minutos comete uma falta dura, desnecessária, que complica ainda mais o cenário. Felipe Luiz, tentando reorganizar o time, opta por tirar Pedro, justamente o atacante de referência, e manter Samuel Lino, que mais uma vez fez uma partida muito abaixo. Em um dos raros momentos em que teve chance de decidir, Lino perdeu uma oportunidade cara a cara com o goleiro. Não é apenas um lance perdido, é o símbolo do que tem sido o Flamengo nas últimas rodadas. Um time sem reação, sem energia, sem a urgência que o momento exige. A torcida vê o rival Palmeiras crescendo, provocando, e o elenco rubro-negro parece alheio, sem o mínimo incômodo. Falta raiva esportiva, falta orgulho, falta aquela chama que sempre diferenciou o Flamengo dos demais. O Bahia, cheio de desfalques, entrou em campo com apenas 3 titulares e ainda assim mostrou mais intensidade. E o Flamengo, com o elenco milionário, assistiu ao jogo passivamente, sem transformar posse de bola em perigo real. O único que parecia inconformado era Rossi, que chegou a sair da área diversas vezes, mostrando a liderança que se esperava de outros. Esse jogo não foi apenas uma derrota, foi um alerta. O Flamengo não pode se dar ao luxo de jogar sem alma, sem vibração, sem entrega, porque a história rubro-negra não se escreve com toques laterais ou paciência excessiva. Ela é feita de imposição, garra e vontade de vencer. E neste domingo, tudo isso ficou fora de campo. E bora tentar destrinchar esse jogo com um mínimo de coerência e naquele pique. Vamos ser sinceros, rapaziada. O Bahia não veio com força máxima, não. Rogério Ceni teve que se virar com um time remendado, apenas 3 titulares, e ainda assim conseguiu complicar o Flamengo. O técnico montou um esquema diferente. Iago, lateral de origem, ganhou liberdade para avançar pela ala. Rezende, que é volante, virou zagueiro. E Gilberto ficou preso na direita. Acevedo jogou de primeiro volante e Thiago, mais adiantado, fazia a dupla com William José. A ideia era clara: usar bolas longas, segurar a defesa rubro-negra e explorar o espaço às costas. O problema é que Thiago, por se deslocar demais, deixava o lado esquerdo desguarnecido. E foi justamente ali que o Flamengo começou bem. Com Léo Pereira suspenso, Felipe Luiz montou a defesa com Emerson Royal na direita, Danilo centralizado, Léo Ortiz invertido e Ayrton Lucas pela esquerda. No meio, De La Cruz dava o ritmo e Pedro voltava ao time com Samuel Lino aberto. O Mengão começou explorando bem o lado direito, aproveitando o buraco na recomposição do Bahia. Emerson Royal apareceu com liberdade, combinando com Carrascal e criando 2 boas chances, uma delas quase dentro da pequena área. Parecia que o Flamengo ia controlar o jogo com tranquilidade, até Danilo aprontar. Com o Bahia tentando a ligação direta em William José, Danilo se precipitou. Foi para uma bola que já estava coberta por Ayrton Lucas e acabou entrando com força desnecessária. Resultado: cartão vermelho direto. A expulsão muda tudo. O Flamengo, que tinha o controle, ficou com 1 a menos logo aos 16 minutos. A partir dali, o jogo virou outro. Felipe Luiz tentou se reorganizar, colocou Cleiton, recuou Ayrton para a zaga e transformou Samuel Lino em ala. Emerson Royal ficou mais preso e o meio ficou com Jorginho, De La Cruz e De Arrascaeta mais recuados. Carrascal virou centroavante improvisado e até deu trabalho. O uruguaio achou bons passes, 2 para Carrascal e 1 que deixou o Lino na cara do gol.
mas o ponta, em fase ruim, desperdiçou de novo. E quando não se faz, se leva. Ainda teve um pênalti claro em Carrascal no primeiro tempo, ignorado pelo árbitro, mas nem dá para botar na conta da arbitragem. O problema é outro: concentração. No finzinho da primeira etapa, Jorginho para pedindo falta, a bola sobra para William José e ele define. Segundo jogo seguido que o Flamengo toma gol nesse momento, já tinha acontecido contra o Estudiantes. Isso num campeonato de tiro curto é imperdoável. Um empate ali já teria sido suficiente para manter o Flamengo no controle do Brasileirão. Agora, com 12 rodadas restantes e o Palmeiras com 13, o time perdeu o direito de errar. A tabela ainda dá chance. O rival pega Cruzeiro, Santos e o próprio Mengão. Mas se o Flamengo continuar desperdiçando chances e cometendo erros básicos, não tem tabela que salve. A expulsão do Danilo foi o ponto de virada do jogo. E perdeu na atitude. No segundo tempo, Felipe Luiz tentou corrigir o rumo do time, mas acabou se perdendo nas próprias escolhas. Ele colocou o Wallace Ian numa verdadeira roubada. O garoto entrou num jogo completamente fora de controle. O De Arrascaeta, visivelmente cansado, foi empurrado para atuar quase como atacante. O Gonzalo Plata ficou encarregado da função de volante pelo lado esquerdo, enquanto o Luiz Araújo fazia o mesmo pela direita. A ideia era dar mais força física e movimentação, mas o plano durou pouco. O Wallace Ian, que já tinha cartão, comete outra falta e é expulso. E pronto, 11 contra 9. Mesmo assim, o Flamengo ainda teve uma última faísca de esperança. Numa falta cobrada por Luiz Araújo, Léo Ortiz desviou e obrigou o goleiro Ronaldo a fazer boa defesa. O único chute a gol do Flamengo em todo o segundo tempo. E é justamente aí que mora o problema. Não é apenas o placar, é o modo como o time se comporta. Porque ganhar, perder ou empatar faz parte, mas existe um jeito de fazer cada uma dessas coisas. E o Flamengo hoje não mostrou o jeito de quem quer ser campeão. Felipe Luiz precisa ser cobrado. Foi teimoso, deixou Varela e Plata no banco quando o time pedia velocidade, insistiu no Samuel Lino e ainda colocou o Wallace Ian num jogo que pedia experiência. No jogo anterior já tinha tirado Pedro sem explicação. É inexperiência e teimosia ao mesmo tempo. E os jogadores também precisam ser cobrados, porque tem lances que eles têm que chutar para gol e não chutam, estão dormindo dentro de campo. E o torcedor sente, porque o torcedor vive isso. Quem ama o Flamengo não aguenta ver um time apático tocando bola devagar como se estivesse vencendo por 3-0. Isso não é o Flamengo. E não dá para justificar com gramado ruim. O campo estava ruim para os dois lados. O Bahia jogou com 12 desfalques e apenas 3 titulares e mesmo assim venceu. Isso é o mais inacreditável. Não é o resultado, é a forma, é a sonolência, é o conformismo. O Flamengo entrou em campo para ser líder do Campeonato Brasileiro e sai com o Palmeiras assumindo a ponta. Os dois têm o mesmo número de pontos, mas se o Palmeiras vencer o Juventude, abre 3 de vantagem. E tem confronto direto, sim. Mas se o Flamengo não mudar de postura, não vai adiantar. Porque o problema não é técnico, é de alma, é de vontade. Se continuar assim, não vai ganhar o Brasileirão, não vai ganhar a Libertadores, não vai ganhar nada. O torcedor pode perdoar uma derrota, mas nunca vai aceitar ver o time jogando sem raça. Um time de frouxos dentro de campo. Isso sim é o verdadeiro absurdo. O Bahia segurou o resultado até o fim, mesmo com ampla vantagem numérica. O Flamengo, por sua vez, voltou a apresentar um desempenho muito abaixo do esperado. Foi mais uma atuação sem intensidade, sem criatividade e sem o mínimo de competitividade que se espera de um time que luta por títulos. Restam pouco mais de 16 rodadas para o término da temporada, e o alerta está aceso. O clube finalmente tem um técnico com tempo de trabalho, algo raro nos últimos anos. Felipe Luiz, que conhece profundamente o ambiente rubro-negro, está no clube desde 2019 e sempre demonstrou liderança e entendimento tático. É visto como um dos treinadores mais promissores do futebol mundial, mas ainda está em fase de amadurecimento. A questão é, será que essa inexperiência tem pesado nos momentos decisivos? Nas últimas partidas, o time tem mostrado sinais de desorganização e instabilidade. O Flamengo,
que até pouco tempo atrás fazia grandes jogos, como a vitória convincente sobre o Estudiantes no Maracanã, interrompida apenas por uma polêmica de arbitragem, agora oscila de forma preocupante. A equipe parece ter perdido o foco e a confiança que sustentavam o bom desempenho. O Felipe Luiz precisa agir, precisa deixar as amizades fora de campo e mostrar quem manda, porque pelo que estou percebendo, ele está cometendo o mesmo erro de todos os outros treinadores que foram fritados pelo elenco. Tá acontecendo alguma coisa? É evidente que sim. Não é possível que um time com a qualidade do Flamengo desaprenda a jogar de uma hora para outra. Como ele mesmo disse, ninguém desaprende a jogar futebol. E onde estão os senhores Bap e José Boto? Estão de férias e a gente não sabe? Afinal, o Bap prometeu que seríamos campeões da poxa toda. E o Sr. Boto disse que nos daria alegria no final. Pois é, o final bate à nossa porta. E o Flamengo não consegue vencer um jogo contra um time que tinha apenas 3 titulares em campo. Mesmo assim, o cenário ainda é de esperança. O Flamengo está classificado para a semifinal da Copa Libertadores e segue empatado na liderança do Campeonato Brasileiro. A temporada ainda oferece grandes oportunidades, mas é preciso reagir com urgência. O elenco é qualificado, o treinador tem conhecimento e a torcida nunca deixará de apoiar. O que falta agora é atitude, concentração e o retorno daquilo que sempre definiu o Flamengo: a capacidade de decidir grandes jogos com raça, organização e mentalidade vencedora.